Nós voltamos então com o secretário Zenaldo Coutinho e eu vou fazer logo de cara duas perguntas que estão na pauta do dia aqui da Casa Civil. Um é a respeito das meia passagens para estudantes, para transporte intermunicipais, e o outro problema é em relação aos mototaxistas, né? Eu sei que aqui vocês estão debatendo essas duas questões, como que elas estão sendo encaminhadas, como é que está tudo isso aí? Bom, o governador está muito preocupado com a questão dos mototaxistas por diferentes razões. A primeira delas leva em conta os usuários, ou seja, você tem que ter segurança, você tem que ter tranquilidade, você tem que ter os equipamentos adequados e a regulamentação para essa atividade. E também pelo lado dos mototaxistas, que muitos têm sido vítimas da violência, inclusive. Agora mesmo, recentemente, houve assassinatos de mototaxistas. E são trabalhadores, pais de família que estão sendo vítimas dessa violência, que precisa, portanto, haver uma integração da área de segurança, do departamento de trânsito, na qualificação profissional desses mototaxistas, na regulamentação, ou seja, cada município tem que ter a sua lei. A ideia é criar cursos de qualificação? Os cursos de qualificação eles já são realidade e vão se intensificar agora. E, por outro lado, você precisa também ter a licença, a regulamentação, como disse, dos municípios, para que a atividade seja reconhecida e seja legal. Ou seja, você precisa proteger... A regulamentação é municipal? É municipal. É municipal. Então, você precisa proteger o cidadão usuário, né, dar garantias a ele desse transporte e também proteger o mototaxista, porque está lá trabalhando, ganhando o pão de cada dia. É um desafio, você tem que intensificar a fiscalização até para afastar os maus, aqueles que são ilegais, aqueles que não têm a carteira de habilitação. Aqueles que nem são mototaxistas. Que nem são mototaxistas, exatamente, que usam até da farda, do uniforme de mototaxista para cometer crimes. Então a gente tem que afastar esses, e esse é o interesse, inclusive, do sindicato dos mototaxistas e da Federação dos Mototaxistas do Pará, que vão se reunir. Já nos reunimos e agora vamos dando continuidade à determinação do governador de ajudá-los. A meia passagem para o transporte intermunicipal entre as cidades? Isso foi um problema que foi herdado do governo passado, as carteiras estavam vencendo, havia a necessidade de indicar um membro do conselho e harmonizar os interesses das empresas de transporte coletivo e dos estudantes, sobretudo do interesse dos estudantes que tenham a garantia que a lei lhes dá do transporte intermunicipal. Recebemos o pedido da solução e junto com a Arcon, a Casa Civil, com a determinação do governador, imediatamente já resolvemos, houve a reunião com os empresários, com o conselho envolvendo os estudantes e agora, dentro de 10 dias, nós estamos já entregando as novas carteiras e garantindo a prorrogação daquelas já pré-existentes e também a feitura que vai haver de um novo cadastro para todos os estudantes que necessitam e têm o direito de ter a carteira de meia passagem. Olha, secretário, eu nos últimos dias, você e todo mundo, leu na mídia a respeito das assessorias especiais do governo do estado, né? Dizem que há algo em torno de 450 já nomeados e que a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Pará, entrou com uma ação civil questionando o porquê dessas 450 nomeações. Como é que isso está? Para que servem esses assessores? Eu sei que existe, o governo rebateu a história, a ação da OAB, dizendo que no governo anterior haviam mais de 2.000 assessores especiais e a OAB não entrou com nenhuma ação em relação a isso. Nos informe, por favor. Bom, eu vou falar até nessa condição de advogado que sou. A OAB não ingressou em juízo, foi o presidente da OAB que ingressou. Não foi a OAB? Não foi a OAB porque o conselho da ordem sequer foi ouvido. Mas ele E tanto é que há questionamento já na justiça de advogados, né? Inclusive o advogado Mauro Santos questionou na justiça que não poderia o presidente da ordem sozinho ingressar em juízo sem ouvir o conselho, porque mas está lá como na lei. Uma ação da OAB, não está? Sim, eu estou exatamente mostrando que o presidente ele agiu acima da competência que ele tem delegada pela própria legislação da ordem. Ele usurpou do poder, ele foi além do poder que ele tem.
Bom, e estranhou também porque o presidente da Ordem era o mesmo do governo passado. E ele não ingressou em 2009, não ingressou em 2008. Vamos até esquecer o 2010, que eu já sei da história que ele justificou por causa das eleições. Mas por que não fez em 2009, que havia mais de 1.500, 1.800 assessorias? Bom, primeira coisa, para descaracterizar, eu diria, a tal imparcialidade que não houve do presidente da Ordem. Em segundo lugar, dizer que o governador Simão Jatene nomeou exclusivamente assessores para a estrutura administrativa. Há uma distorção. E o governador Jatene, inclusive, está fechando um projeto, até porque aderiu ao Brasil Competitivo, programa de modernização da administração, está inclusive criando novos critérios e definição bem clara sobre essas assessorias, porque para o governo Simão Jatene interessa sim que apenas assessores que vão efetivamente trabalhar estejam nomeados. E assim é que as nossas assessorias foram distribuídas para as secretarias, para as diversas secretarias, porque há uma distorção grave na estrutura administrativa. Para se ter ideia, o gabinete militar da governadoria, todos os militares são assessores especiais que constam aqui. Na Casa Civil, o garçom, o motorista, todo mundo é assessor, porque há assessorias que variam de R$ 540, R$ 560 até R$ 4.000, que são os diretores de muitas organizações que sequer estão previstas na estrutura organizacional administrativa do Estado. Por isso, se utiliza desses cargos disponíveis para a nomeação do governador. A gente sabe que eles vão continuar, né? Porque no governo anterior, no governo Jatene número 1, era um número maior do que 450. Não chegava aos 2.000 do governo passado do PT, mas era um número maior, né? A ação, ela faz o Estado parar com essas nomeações, ou o Estado resolveu dar um tempo nas nomeações? Como é que parar não pode parar, porque senão param vários órgãos do Estado. Você imagina tirar as assessorias especiais do CREDPará, ele deixa de funcionar. Tirar da Casa Civil, a Casa Civil fecha. As 450 assessorias especiais, elas são assessorias não do gabinete, são assessorias das secretarias, dos órgãos, das autarquias. Elas são nomeadas pelo governador e distribuídas para as diferentes secretarias. Entendi. É dessa maneira que acontece. É dessa maneira que funciona. Porque o que está se falando muito é que são 450 assessorias especiais para o gabinete. Não, aí eu falo, vai nenhum. Colocar onde? Não tem que colocar. Não teria. Imagine 2.000, né? Não tem sentido. Agora, realmente, pensar que 2.000 assessorias estariam trabalhando nessa estrutura administrativa, não. E o presidente da Ordem não viu isso. Ou seja, você que está dizendo, pelo que eu estou entendendo, que o número de 2.000 é 2.000, 2.000 e quantas, hein? Mais de 2.000. É mais de 2.000? Que esse número de mais de 2.000 assessores especiais do governo anterior não eram pessoas que trabalhavam no governo? Impossível, porque aí é a pergunta que eu faço, onde? Mas nas secretarias, nas autarquias, não? Sim, eu não vi essa distribuição e essa designação que nós estamos fazendo, inclusive, na governadoria. Ou seja, você tem tantos assessores especiais designados para uma secretaria, eles estão designados, estão lá, com a sua folha de presença, com a sua frequência e tudo computado. Você acha que, de repente, então, houve essa diferenciação da OAB em entrar com ação contra esse governo atual e não entrar contra o governo anterior? Aí era bom perguntar para o presidente da Ordem para saber se ele não tem origem de militante político partidário. Tá certo. Bom, olha, Zenaldo, nosso tempo acabou, o pessoal da produção já está fazendo assim faz um tempão, que é para a gente cortar. Eu queria te agradecer muito poder estar aqui com você. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas nesse começo de governo, conhecendo um pouco as pessoas, apresentando principalmente as pessoas para a população, para saber quem está em que cargo, né? Quais são as suas atribuições. Eu queria te agradecer e aí você fica à vontade para poder se despedir do pessoal. Eu que te agradeço, Marcelo, e também dizer a todos os telespectadores que ao aceitar esse convite do governador para me licenciar da Câmara dos Deputados, o fiz por acreditar muito, muito mesmo, no projeto do governador Simão Jatene. Um projeto de transformação do Estado, de transformação das dificuldades que nós tínhamos, transformá-las em facilidades. Ou seja, você fazer com que os investimentos aconteçam, fazer a educação se desenvolver, saúde, segurança, criarmos as condições para que o Estado realmente ofereça as condições de vida adequadas para toda a sua população. Foi esse desafio que me trouxe para enfrentar essa lida do dia a dia aqui, sem horário para começar, sem horário para terminar, em grandes dificuldades iniciais, mas convicto de que com o esforço
coletivo que cada um de nós está fazendo, nós estaremos ajudando o governador Simão Jatene a retribuir a todo o povo que confiou nele e fez dele novamente governador do Estado. Essa é a missão que me afastou temporariamente da Câmara Federal, não renunciei ao mandato, apenas me licenciei, continuo atento aos interesses de todos aqueles que me elegeram, foram 154 mil paraenses que me levaram para a Câmara dos Deputados, e estou certo que com a contribuição que nós estamos fazendo na Casa Civil, a gente vai retribuir muito ao povo do Pará a confiança que deu ao governador Simão Jatene e a todos nós que fazemos esse governo. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. Fique à vontade. Nós terminamos aqui, então, você sabe os horários que você encontra o Acana, sempre na TV RBA. Essa entrevista em breve também estará na internet, no nosso site, você vai poder entrar, comentar e quem sabe o Zenaldo depois até ler os comentários que você vai postar lá. Muito obrigado, nos vemos sempre nos mesmos horários. Programa Bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Magazine Nazaré. Tudo para você, sua casa e muito mais barato. Você tem tudo para ser feliz. Duque e São Francisco. A escola. Você vai reconhecer esse sabor. Experimente agora. Examas. Você se vê no futuro.